Bem-vindos à Fenaló 2024 e no estúdio da Fenaló temos a honra de receber Eduardo Nogueira, vice-presidente jurídico da DHL para a América Latina. Muito obrigada, doutor Eduardo. Eu que te agradeço, Bárbara, um prazer estar aqui contigo nesse evento fantástico, a Fenaló, esse ano ainda mais especial, né? Cada ano se superando. Eu cada vez que chego aqui, acho que não vou me impressionar, porque já tive vários anos na sequência participando e me impressiono. Então, a Fenaló segue surpreendendo. Exatamente, a Fenaló chega à 21ª edição, maior, com mais um andar aqui no Shopping Frei Caneca. Realmente o evento só cresce. E tão sensacional quanto a Fenaló desse ano é o seu tema aqui na Fenaló, né? Conversas difíceis. Quais são os principais fatores que dificultam a aceitação de mudanças e inovações, que é o grande tema da Fenaló esse ano? Eu acho que tem um elemento humano bastante importante, né? Que a gente fala muito da zona de conforto. As pessoas têm uma determinada dificuldade de sair da zona de conforto, né? Eu vou usar até o próprio exemplo da Fenaló mesmo, né? A Fenaló, ela tem repetidamente sucessos, né? É um sucesso atrás do outro. A feira do ano passado foi um sucesso, a feira do ano retrasado foi um sucesso. E o que o Conselho Diretivo faz quando termina uma feira dessa? Poxa, começa já a pensar na feira do próximo ano. E tem um monte de coisa que deu certo que a gente quer repetir. Mas será que se a gente repetir exatamente a mesma fórmula, a próxima feira vai ser tão sucesso quanto foi a primeira? Não, eu preciso trazer alguma coisa nova, eu preciso trazer alguma coisa que cative as pessoas. Então essa é a conversa difícil. A conversa difícil é tentar sair dessa inércia, né, que o sucesso inclusive traz, né? E lembrar que o que nos trouxe até aqui não nos vai levar até o próximo nível. Então, para que a gente tenha uma feira melhor do que foi a do ano anterior, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a gente precisa inovar. E eu acredito muito nisso, e acho que isso vale, né, para os departamentos jurídicos, isso vale para os escritórios. Obviamente que a inovação, as conquistas precisam ser muito celebradas, né, isso é importante também. Mas uma vez que você celebra essa vitória, conquista, uma feira de sucesso, a gente já precisa pensar o que a gente vai fazer de diferente e melhor no próximo evento, né? E aí isso vale para mim no processo, isso vale para mim em um ano de departamento jurídico, isso vale para mim em qualquer conquista que a gente tenha. E aí isso para mim é inovar, né? Muita gente confunde a inovação com tecnologia, e obviamente a tecnologia ela é um elemento, uma ferramenta, né, que viabiliza, ela é um viabilizador muito forte de inovação, mas você consegue ter inúmeras inovações sem necessariamente ter tecnologia. E aí é que está a conversa difícil, né? Que muita gente só quer colocar tecnologia, mas não quer inovar, né? E aí faz parte daquele processo, né? Muita gente quer mudança, mas ninguém quer mudar. E aí a conversa difícil parte desse pressuposto. O que a gente vai mudar? O que nós vamos mudar dentro da nossa realidade para poder conseguir transformar o que está por vir? Então, pegando o gancho nesse processo que o senhor está narrando, é um processo que invariavelmente vai encontrar resistência. Como quebrar essa resistência? Tem métricas? O que pode quebrar essa resistência nesse caminho? Uma coisa super importante é essa celebração, né? Quando a gente celebra, a gente vê que uma mudança, uma inovação gerou um resultado, né? Você celebra o resultado. E aí eu acho que o que é mais libertador é o processo de resultado mesmo, né? E aí para mim tem uma equaçãozinha que eu repito, eu aprendi uma vez com um consultor, que resultado é igual a foco mais energia. Então quer dizer, quando a gente quer um resultado específico, a gente põe foco naquilo e pondo foco a gente dedica energia. E dedicando energia você acaba conseguindo um resultado. E a inovação para mim tem a ver com isso. E a conversa difícil precisa fazer parte. Realmente tem uma resistência, uma natureza humana, a gente não quer sair da zona de conforto, mas a gente precisa ter essas métricas que trazem os resultados. Eu, obviamente, eu não quero colocar aqui a métrica A, B ou C, porque o resultado, para mim, pode ser diferente para você, pode ser diferente para outra pessoa que está nos assistindo. Então, a gente precisa entender que resultado a gente quer atingir e colocar essas métricas de como mensurar, né, o atingimento desses resultados. Bom, doutor Eduardo, então, a gente já falou de como quebrar essa resistência. Quais, então, são os principais erros que os líderes cometem ou insistem nesse processo para tentar trazer essa inovação?
Eu acredito que muitos líderes ainda têm uma mente muito engravatada, né? Principalmente no meio jurídico. Ainda que, nada contra a peça de roupa, a gravata, né? Inclusive eu acho muito bonito e faz parte do dia a dia de muitas pessoas, mas é muito de mentalidade, né? A gente tem essa mentalidade de repetir, repetir, repetir coisas que a gente faz, né? E ainda que eu seja... acho que o hábito é muito importante quando a gente tem hábitos construtivos, né? A inovação por si só passa para a gente ter hábitos construtivos. Então é repetir aquele desafio de fazer algo e fazer diferente, né? Mas a gente precisa sair de novo dessa zona de conforto. Aí eu faço referência a gente ter uma mentalidade muito engravatada. Nós precisamos nos desengravatar. Eu vejo os líderes nossos ainda muito engravatados, muito escravos do sucesso do passado. E aí a provocação que eu faço é como é que a gente se liberta disso, como é que a gente se desengravata e pensa que, olha, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar até o próximo estágio, até o próximo nível. E aí pensar de maneira diferente, né? E eu acredito muito também, no meio jurídico, em dois tipos de hierarquia, né? A gente tem, obviamente, uma hierarquia funcional, o líder tem responsabilidade de gestão, ele tem responsabilidade de liderar as pessoas que estão ali, mas a gente não deveria ter uma hierarquia técnica ou até de inovação. Então a inovação deveria ser fomentada em todos os âmbitos. Eventualmente, uma ideia que vem de um cargo mais baixo dentro da estrutura de um escritório, de um departamento jurídico, deveria ser considerada da mesma maneira que uma ideia de um ídolo, né? E aí tem um pouco dessa disputa, dessa discussão com o ego, né? Muita gente acaba tendo um ego muito grande, um ego muito inflado, e aí o ego é inimigo da inovação, porque ele acaba matando, ele acaba sufocando as ideias. Eu vejo muito isso, do ponto de vista metodológico, de garantir que a gente separa hierarquia organizacional de hierarquia técnica, e dentro da hierarquia técnica a gente valorize qualquer ideia, porque essas ideias é que vão resolver problemas, é que vão trazer soluções com inovação. Uhum. É possível dizer, então, é correto afirmar que nós estamos falando das famosas soft skills? Não era exatamente esse termo que eu tinha em mente, mas eu acho que dentro do nosso processo de construção educacional no mundo do direito, a gente sempre pensou muito nas habilidades técnicas de hard skill do direito. Hard, soft, mas assim, a gente está falando de direito civil, a gente está falando de direito penal, a gente está falando de direito trabalhista, do core do direito, certo? E isso é essencial. Essencial. Mas só isso não nos faz progredir. E aí é que entram talvez os soft skills, que eu também não vou chamar de soft, mas eu vou chamar de disciplinas complementares ao mundo jurídico, né? Então, além de saber direito civil, direito trabalhista, direito tributário, o core do direito técnico que está nas matérias de direito, a gente precisa trazer outras disciplinas. E aqui eu não estou falando de falar inglês ou de falar um outro idioma. Aqui eu estou falando de trazer psicologia, aqui eu estou falando de trazer economia, de trazer elementos de finanças e contabilidade. A gente precisa ter disciplinas complementares para que a gente consiga ter sucesso. Então, assim, não sei se exatamente eu traria soft skills e hard skills. São hard skills do ponto de vista técnico de gestão, são hard skills do ponto de vista técnico de economia, porque inovação, ele passa por um hard skill técnico de inovação mesmo, é um processo de como você acaba trazendo isso, né? Uhum. E como que se encaixa, então, o diálogo aberto e transparente? A gente pode classificar o diálogo aberto como uma soft skill ou algo metodológico que vai liderar esse caminho, que vai fazer parte desses líderes nesse caminho da inovação? Eu estou querendo sair intencionalmente da discussão do soft skill, porque para mim o diálogo aberto é essencial, ponto. Mas a expressão diálogo aberto é bonita, ela reverbera de uma maneira bacana no ouvido. Mas isso para mim é comunicação. Tem metodologia para você aprender a comunicar. Você precisa saber quem que é o seu interlocutor do outro lado. Você precisa entender como é que ele comunica. Você precisa entender que além da comunicação verbal, você tem a comunicação corporal. Você tem a comunicação não só do que é dito, mas do que não é dito. E aí, como é que essa comunicação chega no outro interlocutor? Porque muitas vezes você pode falar, estou tendo um diálogo aberto, certo? É soft skill. Só que assim, será que a outra pessoa que está recebendo essa comunicação está entendendo o que eu quero passar para ela?
Então, para mim, é hard skill de comunicação, não é um soft skill de diálogo aberto. Obviamente, você precisa ter um diálogo aberto, isso reverbera, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter, mas estou dizendo que além de ter um diálogo aberto, a gente precisa ter hard skill de comunicação, saber comunicar, inclusive de maneiras diferentes, com interlocutores diferentes, é algo que se aprende e que a gente precisa fazer. Maravilha, muito bom, doutor Eduardo. Muito obrigada. Muito obrigado, Bárbara. Muito interessante, pessoal. Fique atento, o estúdio da Fenaló está cheio de entrevistas muito interessantes, como essa. Então acompanhe a Fenaló nos principais canais e, claro, no YouTube.